Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos continuar o capítulo que fala sobre o imperialismo, entender um pouco sobre a partilha da Ásia, e nós vamos também iniciar o capítulo que vai falar sobre os Estados Unidos, entender qual é a relação, qual é a dinâmica, até ele se tornar essa potência que dominou também a América Latina. Então, a relação entre Estados Unidos e América Latina. Primeira coisa que nós devemos entender que o imperialismo ele foi uma prática de dominação e exploração econômica sobre os povos da África, sobre o continente africano e sobre os povos da Ásia, que é isso que nós vamos compreender hoje. Então, os países europeus eles foram impulsionados pelaquela segunda fase da Revolução Industrial, onde eles tinham o objetivo de encontrar as matérias-primas, a mão de obra barata ou gratuita e o mercado consumidor. Ou seja, nós podemos perceber como as práticas das nações poderosas dominaram as mais pobres, Então, o imperialismo ele vai ser essa expansão capitalista, essa dominação e essa exploração, Então, vamos entender como é que se deu esse processo, por exemplo, na Ásia, porque nós vimos já da África. O imperialismo na Ásia, ele foi justamente em que momento? O continente asiático ele também foi alvo dessas potências imperialistas, principalmente por parte dos britânicos, que no caso era a Grã-Bretanha. Então, que no caso, podemos dizer que são os ingleses. E aí, chegaram na Índia no século XVII, aos poucos eles foram dominando. Em 1750, eles se apoderaram de quase todo o território hinduísta, território indiano, e transformando num protetorado inglês, Vocês lembram que o protetorado é um tipo de domínio que se escolhe um líder local e esse líder local vai responder ao colonizador, Então, o que nós devemos entender sobre isso é que os indianos, eles revendiam tecidos no mercado europeu naquele tempo, no século XVII, e eles tinham grande lucro. E nisto, os ingleses tentando dominar, ao tornar a Índia o protetorado inglês, eles aumentaram os preços dos tecidos e passaram a vender os tecidos ingleses, E nisto, muitas empresas indianas de tecido elas faliram e a Índia passou a comprar e a produzir algodão inglês nas suas indústrias. Então, nesse sentido, a coroa britânica ela lucrou bastante, Então, nós podemos perceber pelo mapa, partilha, essa parte de rosa é justamente essa referência da influência da Grã-Bretanha, Os ingleses, os britânicos dominando o território indiano. E essa política, no caso, voltada ao domínio da venda de tecidos, E com esta dominação, houveram muitos abusos das autoridades inglesas. Na Índia, muitos indianos eles ficaram empobrecidos, A população ficou pobre, tiveram crises de fome, milhões de pessoas passando fome. E isso fizeram com que os indianos eles se revoltassem. E uma dessas manifestações ela foi conhecida por Revolta de Cipaios, Esse nome vem devido ao nome dos soldados nacionalistas que estavam lutando, contra esses desmandos e a situação caótica que estava a Índia naquele momento. Então, a Inglaterra usou metralhadoras, canhões e mataram muitas pessoas nesta revolta. A Inglaterra venceu, escolheu um vice-rei, para esse protetorado e passou a governar a Índia. E a Inglaterra, com os lucros obtidos, construiu ferrovias, ganhou milhões de libras e conquistou outros territórios, como a Nova Zelândia, como a Austrália. E a parte da Índia foi construído um grande império nesse sentido, Então, a coroa britânica enriqueceu bastante. Como mostrei no mapa, para vocês perceberem, tem a região da Índia e tem essas regiões, como a Nova Zelândia, a Austrália, que foi a construção desse grande império britânico. Mas os britânicos, eles não só se satisfazeram com a Índia, Eles também foram para a China. Primeira coisa que nós devemos também compreender é que essa política colonialista, ela veio no período mercantilista com as grandes navegações, quando Portugal, Espanha, França e Holanda já estavam de olho nessas regiões da Ásia, devido às especiarias que foi nas grandes navegações,
E o comércio também de tecidos, nós podemos perceber onde cada um dominou, né, como Portugal, Espanha, Holanda e França. E aí, o que nós estamos tratando nesta aula, neste conteúdo, é o século XIX com a política neocolonialista, né, uma nova colonização com o imperialismo. Então, assim, os britânicos, eles não só se satisfazeram com a Índia, como eu falei para vocês, mas desde o século XVIII, quando os europeus chegaram no território da China, o Império Chinês ele já era autossuficiente, ele não se interessava pelos produtos vendidos no Ocidente. E a Europa tinha interesse na seda, no chá e nas porcelanas que a China, né, produzia. E nisto, nos séculos XVII e XVIII, no comércio europeu, a China dominava. Então, no ano de 1820, isso foi invertido. Os britânicos, os ingleses, eles descobriram o ópio, que era um tipo de droga que provocava forte dependência, e passaram a vendê-lo no território chinês. Essa droga, né, esse ópio, na verdade, ele era plantado e era trazido do território indiano, né? E era vendido pelos traficantes ingleses na China. Era uma venda proibida e tinha como consequências afetar a saúde das pessoas, dos chineses, faziam com que as pessoas perdessem tudo que tinham para comprá-la, né? Eles ficaram dependentes nesse sentido. E nisto fizeram com que o Lin Se-su, que era o braço direito do imperador chinês, escrevesse uma carta para a rainha Vitória, implorando que a rainha fizesse alguma coisa para intervir naquele momento, né? E a rainha ela não respondeu. E aí, então os chineses agiram por conta própria. Eles confiscaram e lançaram ao mar quase 1.400 toneladas de ópio bruto no mar. A Grã-Bretanha reagiu com guerra devido aos prejuízos sofridos com a perda desse ópio, e a rainha Vitória rapidamente mandou bombardear várias cidades chinesas. Isto ficou conhecido como a Guerra do Ópio, que findou com a vitória inglesa e o Tratado de Nanquim, onde houveram várias mudanças na China. E deste tratado foi estabelecido a abertura de 5 portos chineses, onde os ingleses eles iriam comercializar livremente. O pagamento de uma indenização aos ingleses de cerca de 21 milhões de libras esterlinas pela perda do ópio derramado no mar, o controle de Hong Kong, e depois vieram também os Estados Unidos, os franceses, os russos, dominando à força esses portos chineses. Bem, o que nós vamos compreender agora é entender um pouquinho sobre o processo de Estados Unidos e América Latina nas primeiras décadas da independência americana, até o momento que os Estados Unidos vai dominando algumas áreas, certo, no território, e o momento que ele faz essa política imperialista. Então, o capítulo 14 ele vai tratar sobre os Estados Unidos e a América Latina no século XIX. Nas primeiras décadas após a independência dos Estados Unidos, né, a independência americana em 1776, o principal objetivo dos Estados Unidos era unir a jovem nação, porque naquele momento existia 2 lados, tá? Existia de um lado o Partido Republicano e de outro o Partido Democrático. O Partido Republicano ele defendia um governo forte. E o democrata ele era favorável à autonomia dos estados. Desta época, existia 2 constituintes, né, que estavam presentes. No caso, Thomas Jefferson, que era favorável a essa autonomia dos estados americanos, e o George Washington, que era favorável a um governo central. Então, durante os anos de 1789 até 1797, o George Washington ele foi líder da independência e o primeiro presidente norte-americano, começando a organizar, reconstruir os Estados Unidos. E o Thomas Jefferson, em 1801 até 1809, no seu governo ele passou a economia dos Estados Unidos um crescimento bem favorável, né? Foi impulsionado, teve um crescimento pelas indústrias de tecido e pela revolução de transportes. E aí, nesse ritmo de crescimento naquele período, os Estados Unidos atraiu vários imigrantes e a maioria eram europeus,
Com este aumento da população, né, nessa política do Thomas Jefferson, aumentou a busca por terras para plantar e viver, e nisto iniciou nos Estados Unidos a marcha para o oeste. Esta marcha ela foi impulsionada também pela Corrida do Ouro, o momento quando eles descobriram as jazidas na Califórnia nos anos de 1848. Eles tinham a crença que os colonos dos Estados Unidos, né, eles haviam sido escolhidos por Deus para civilizar o continente americano. E isto foi chamado como um destino manifesto.